Porque, mesmo com tanto progresso, tantas conquistas, tantos motivos aparentes para sermos felizes, ainda nos sentimos vazios? Porque, em meio a selfies sorridentes, histórias de sucesso e promessas de plenitude instantânea, paira um silêncio surdo dentro de nós, como se algo essencial estivesse sempre faltando. Essa pergunta não é nova, e talvez nenhum filósofo tenha ousado enfrentá-la com tanta brutalidade quanto Arthur Schopenhauer, vivendo entre os séculos XVIII e XIX, numa Europa ainda embriagada pelos ideais do iluminismo. Schopenhauer parecia caminhar na contramão do otimismo da razão. Enquanto os outros exaltavam o progresso e a ciência como os novos deuses, ele mergulhava no abismo da existência humana, afirmando algo simples e ao mesmo tempo aterrador. A vida é sofrimento, influenciado profundamente pelo budismo, pela metafísica de Kant e pelas próprias dores que carregava. Schopenhauer nos oferece uma visão crua. A felicidade não é o estado natural do ser humano. É apenas uma pausa breve entre dois momentos de dor. Para ele, viver é desejar, e desejar é sofrer. E quando conseguimos aquilo que desejamos, rapidamente descobrimos: não era aquilo que queríamos de verdade. Mas por que resgatar esse pensamento hoje, num mundo tão diferente? A resposta talvez seja incômoda, porque apesar de toda a tecnologia, da abundância de escolhas, dos aplicativos de meditação e dos vídeos motivacionais, o vazio continua lá, porque mesmo com todo o barulho, ainda sentimos aquela angústia silenciosa no fim do dia, porque talvez no fundo, Schopenhauer estivesse certo. Neste vídeo, vamos mergulhar nessa visão brutal, mas profundamente libertadora, sobre a infelicidade humana. Vamos descobrir por que a busca cega pela felicidade talvez seja justamente o que nos impede de alcançá-la. E quem sabe, ao final, você encontre um novo significado, ou, pelo menos, um novo olhar sobre a sua própria vida. Se essa jornada já começou a te tocar de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este, profundos, humanos, e que não tem medo de encarar as perguntas mais difíceis da existência. Você já reparou que tudo o que fazemos parece girar em torno de uma promessa sutil? A promessa de que, em algum momento do futuro, se fizermos as escolhas certas, seguirmos o caminho certo, encontrarmos a pessoa certa, menos seremos, finalmente, felizes. Mas por que essa felicidade parece sempre atrasada, sempre adiada, como um trem que nunca chega à estação? Para Arthur Schopenhauer, essa sensação não é um erro de percurso, é a estrutura da própria existência. Ele acreditava que nossa essência está profundamente ligada ao querer, ao desejo incessante, que nos move, mas também nos aprisiona. Segundo ele, existe uma força cega e irracional que anima tudo o que vive menos à vontade. Não a vontade consciente, planejada, racional, mas uma vontade cega de viver, de continuar, de desejar, mesmo sem saber porquê. E é essa vontade que nos condena. A vida oscila, como um pêndulo, entre a dor e o tédio, escreveu Schopenhauer. Quando desejamos algo, sofremos porque não temos. Quando conseguimos, descobrimos que não era o suficiente. E então sofremos de novo. Ou pior, nos entediamos. E é nesse tédio que sentimos o gosto da verdade, crua da existência. Quando a ausência de desejo escancara o vazio de sermos o que somos, essa ideia pode parecer radical, até depressiva. Mas olhe ao redor. O quanto do que você faz não está baseado em preencher algo que falta? Um novo celular, um novo curso, um novo relacionamento. Todos parecem vir com a promessa secreta: depois disso, você vai se sentir completo. Mas essa plenitude dura pouco, e logo estamos desejando outra coisa. A lógica do consumo moderno, entendeu Schopenhauer, melhor do que os próprios filósofos. Ela sabe que o desejo nunca termina menos. E é justamente isso que a alimenta, na era das redes sociais. Esse mecanismo se intensificou. A comparação constante nos empurra a desejar o que o outro tem, a projetar vidas perfeitas, a correr atrás de experiências únicas. O agora se transforma em um trampolim para o depois. Sempre o depois. Mas Schopenhauer já dizia: esse depois é uma miragem. Quando o alcançamos, o se desfaz. E o que resta é o mesmo vazio de antes. A felicidade nessa perspectiva, não, é um destino, é uma ilusão útil, um anestésico, um intervalo entre duas dores. E o problema não está na dor em si menos, mas em não a citar lá,
como parte estrutural da vida. Porque enquanto acreditarmos que a dor é um erro, uma falha, algo a ser consertado, viveremos em negação. E essa negação nos faz infelizes para Schopenhauer. A saída não está em correr atrás de mais desejo menos, mas em compreendê-lo. Em perceber que somos jogados nesse ciclo por uma força que não controlamos. E que a verdadeira liberdade não está em satisfazer todos os anseios, mas em diminuí-las. Em vez de perguntar, o que mais eu preciso para ser feliz? Talvez a pergunta mais honesta seja, do que eu posso abrir mão para me libertar do sofrimento de desejar? Essa é uma inversão brutal, porque ela desmonta todo o edifício da motivação contemporânea. Nos dizem, você pode tudo, basta. Queer. Schopenhauer rebates, justamente porque você quer tudo, é que está condenado a sofrer. E essa visão encontra ecos no budismo. Outra grande influência em sua filosofia. O sofrimento nasce do apego, da ilusão de permanência, da ânsia por controle. O caminho da libertação não é o da conquista, mas o do desapego. Feliz é aquele que nada quer, porque nada tem a perder. Mas será que conseguimos viver assim? Hoje, num mundo onde a identidade se confunde com o que consumimos, onde o valor parece vir da performance, da conquista, da imagem, seria possível abdicar desse jogo sem se sentir excluído, inadequado, fracassado? Talvez a resposta esteja numa outra forma de viver. Uma que valorize o silêncio, a pausa, o não fazer. Uma que aceite a dor sem transformá-la e miniga. Uma vida menos ruidosa, menos acelerada. Menos cheia de metas e mais cheia de presença. Mas isso exige coragem. A coragem de olhar para dentro, sem desviar os olhos. De reconhecer que, talvez, nunca estivemos tão cercados de opções e tão distantes de nós mesmos. E aqui está a brutalidade da reflexão. A infelicidade não é uma anomalia menos. É o estado natural de um ser que deseja o que nunca pode ter plenamente. E ao invés de buscar anestésicos, distrações, conquistas, dopaminas repaidas, talvez seja a hora de aceitar essa dor como parte da experiência de existir. A felicidade, nesse sentido, não é um direito, nem um objetivo. É um lampejo, uma luz breve entre dois abismos. E o verdadeiro alívio pode estar em parar de persegui-la. Imagine por um instante que toda a sua vida, menos suas escolhas, seus sonhos, seus amores e até mesmo suas dores, são apenas manifestações de uma força cega, impessoal, sem objetivo algum. Uma força que apenas quer continuar querendo. É esse o retrato da existência que Arthur Schopenhauer nos apresenta. Ele não suaviza a experiência humana, não oferece consolo, nem esperança. Ele arranca as cortinas da metafísica otimista do século XIX e nos coloca diante de um palco vazio, onde a peça da vida é encenada sem propósito. O mundo não é um produto racional, mas sim a expressão de uma vontade irracional e cega. Tudo o que existe, de uma rocha a uma criança faminta, menos é governado por essa força. E o que essa força quer? Nada além de continuar querendo. Aqui, o sofrimento deixa de ser um acidente no caminho da vida. Ele é o caminho. Ele é a expressão direta da vontade. Porque desejar é sofrer. E enquanto estivermos vivos, estaremos desejando. Schopenhauer faz uma analogia poderosa. Diz que o sofrimento é como a sombra da existência. Onde há luz, a sombra. Onde há vida, a dor. Você pode tentar se esconder dela, evitar, ignorar, mas ela está sempre ali, te seguindo. Quanto mais você corre, mais ela gruda nos seus calcanhares. E essa visão é especialmente brutal para o mundo de hoje, porque vivemos numa era que idolatra a positividade, que vê o sofrimento como algo a ser imediatamente superado, evitado, silenciado. Basta rolar o feed por alguns minutos e você será bombardeado por sorrisos forçados, frases motivacionais, gurus que prometem te ensinar a vibrar na frequência da abundância. Mas o que acontece quando, mesmo tentando tudo isso, você ainda se sente mal? Você se sente culpado. E essa é a armadilha. Transformamos o sofrimento em fracasso individual, quando ele é, na verdade, uma constante estrutural. A dor, para Schopenhauer, é o pano de fundo da experiência humana. O prazer, uma exceção efêmera, um alívio momentâneo da tensão do querer. A alegria que você sente ao realizar um desejo não é o plus da vida menos. É só a suspensão temporária da agonia que o desejo provocava. E logo ali na frente, vem outro. Talvez seja por isso que a felicidade plena nos parece sempre distante, porque ela não existe como estado contínuo. E fingir que existe
só aumenta nossa frustração. Em uma de suas passagens mais fortes, Schopenhauer escreve: o prazer é sempre negativo. É a cessação de uma dor, mesmo que seja uma dor imperceptível. O sofrimento, sim, é afirmativo, é real. Essa afirmação é como uma lâmina. Ela corta qualquer ilusão sobre o propósito da existência. Mas, curiosamente, é aí que começa uma libertação silenciosa. Quando você para de esperar que a vida te ofereça um paraíso. Quando aceita que ela talvez nunca vá te dar mais do que lampejos fugazes de tranquilidade. Você para de resistir. E nessa pausa na resistência, surge um espaço novo, o da consciência. Schopenhauer acreditava que o sofrimento nos acorda, que ele nos tira da ilusão da individualidade, nos força a ver o quanto somos frágeis, temporários, ligados por uma dor comum, e que esse despertar pode nos levar a uma forma superior de compaixão. É nesse ponto que ele se aproxima de tradições espirituais orientais. A dor, não como punição, mas como professora. Não como castigo, mas como chance de perceber a impermanência. E no mundo atual, onde tudo é feito para nos distrair do essencial, onde cada segundo de tédio é preenchido com uma notificação, cada desconforto com uma compra, cada tristeza com um post otimista, menos essa filosofia soa como um tapa no rosto. Porque ela exige presença, exige que você pare e encare o que está tentando evitar. E ao fazer isso, você começa a ver que talvez o problema não seja a dor, mas o modo como fomos ensinados a nos relacionar com ela. A infelicidade crônica, que tantos sentem hoje, esse mal-estar difuso, essa angústia sem nome, pode não ser sinal de que algo está errado com você. Pode ser o contrário. Pode ser o sinal de que você está começando a ver com mais clareza. Schopenhauer nos provoca a dar esse passo, a sair da corrida pelo prazer constante e olhar para o sofrimento sem horror, a aceitá-lo como parte da estrutura da vida, e não como falha a ser corrigida. Mas aceitar não significa se resignar, significa parar de brigar com o que é. E quando você faz isso, algo inesperado acontece. O sofrimento, que antes parecia intransponível, perde parte do seu poder, porque você já não espera que ele vá embora. Você apenas convive com ele, e nesse convívio, encontra um tipo diferente de paz. Não é a paz do contentamento, nem da plenitude. É a paz de quem sabe que está em guerra, mas parou de lutar contra o inevitável. Há um tipo de solidão que não se resolve com companhia. Um vazio que não se preenche com amigos, amores ou multidões. Uma sensação de estar apartado do mundo, mesmo quando estamos no centro dele. É a solidão de ser. A solidão de habitar um corpo, um tempo, uma consciência menos sem ter acesso a dos outros. E é exatamente essa solidão metafísica que Schopenhauer escancara em sua obra. Para ele, cada indivíduo é uma manifestação isolada da vontade cega. Estamos todos aqui, existindo lado a lado, mas cada um dentro de sua própria bolha de dor e desejo. Não importa o quanto amemos alguém menos, jamais poderemos sentir exatamente o que o outro sente. Existe um abismo intransponível entre um ser e outro. Essa visão é de uma frieza brutal, mas, paradoxalmente, ela também nos aproxima de uma verdade incômoda que evitamos o tempo todo. Porque, no fundo, todos sentimos essa solidão, menos ainda que não saibamos nomeá-la. Aquela sensação ao deitar à noite e perceber que, por mais que alguém esteja ao seu lado, ninguém pode realmente entrar dentro da sua mente. E aquela angústia súbita no meio da festa, quando percebemos que estamos sorrindo por fora, mas por dentro há um silêncio que ninguém mais ouve. É como se carregássemos uma pergunta constante. Será que alguém realmente me vê? Schopenhauer diria que não. E não por falta de amor ou empatia menos, mas porque o próprio existir nos isola. Cada um é uma mônada, uma bolha consciente empurrada por desejos que só ela sente por dentro. E essa percepção hoje só se intensificou. Vivemos conectados o tempo todo, trocando mensagens, likes, vídeos, áudios, selfies. Mas quantas dessas conexões realmente nos tocam? Quantas vão além da superfície? A sociedade atual criou o mito da exposição total, menos como se mostrar muito fosse o mesmo que ser compreendido. Mas ser visto não é o mesmo que ser sentido. E muitos estão sofrendo silenciosamente, perdidos entre filtros e performances. Schopenhauer, se vivesse hoje, talvez olhasse para isso e dissesse: vocês estão apenas aprofundando a ilusão. Ele acreditava que a verdadeira consciência de si mesmo só surgia na introspecção profunda, meditação, na arte, na contemplação do mundo como representação.
É quando paramos de correr atrás do mundo externo que começamos, enfim, a escutar o que há dentro. Mas esse mergulho interior não é confortável. Ele exige coragem para enfrentar o que encontramos lá. O medo da morte, a falta de sentido, a fragilidade dos nossos desejos. Por isso a solidão é tão evitada. Preenchemos cada segundo com distrações. Criamos rotinas sufocantes para não ouvir o eco que existe dentro de nós. Mas Schopenhauer via justamente nesse silêncio a chance de um despertar. Ao perceber que somos essencialmente sós, que ninguém pode carregar nossa dor. Que uma conquista nos salvará de nós mesmos. Temos duas escolhas: negar isso e continuar fugindo, ou aceitar e começar a viver com mais verdade. Aceitar a solidão como parte da condição humana não é ceder ao desespero. É parar de terceirizar o sentido da vida. É entender que ninguém vai preencher esse vazio por você. E que isso não é uma tragédia. É liberdade. Porque quando você para de exigir do outro que ele não pode dar menos a compreensão total, o amor absoluto, a resposta definitiva, você começa a ver o outro de forma mais real. Não como muleta, mas como companheiro também perdido no próprio labirinto. Essa consciência pode nos fazer menos exigentes e mais compassivos. Porque percebemos que todos estão sofrendo em alguma medida, que todos são empurrados por desejos, medos e ausências que nem sempre sabem explicar. E quando olhamos para o outro com esse olhar, algo se suaviza. A crítica vira compreensão, a pressa vira paciência, a exigência vira acolhimento. É nesse ponto que a filosofia de Schopenhauer deixa de ser um retrato sombrio do mundo e se torna uma abertura para um outro tipo de vida. Uma vida que não busca a felicidade plena, nem a salvação exterior, mas a lucidez silenciosa de quem aceita a condição humana como ela é, com dor, com vazio, com solidão, mas também com beleza. Porque há uma beleza estranha no reconhecimento da solidão. Um tipo de ternura que só nasce quando paramos de fingir que está tudo bem o tempo todo. E, talvez, o que chamamos de felicidade não seja a ausência de dor, mas a capacidade de viver com ela, sem tentar fugir, sem tentar disfarçar, sem tentar transformá-la em espetáculo. Apenas viver. Simples assim. Brutal assim. Humano assim. Talvez nunca sejamos plenamente felizes. E talvez tudo bem. Sim, essa frase pode parecer uma espécie de desistência num mundo que exige otimismo, que nos empurra constantemente para acreditar que a felicidade plena está logo ali, a um clique, a uma escolha, a uma nova versão de nós mesmos. Mas talvez, justamente por isso, ela seja libertadora, porque ela desfaz a ilusão. E o que sobra quando a ilusão se desfaz? A crua, silenciosa, inevitável realidade da vida como ela é, e não como gostaríamos que fosse. Arthur Schopenhauer entendeu isso com uma clareza que ainda incomoda. A vida não é feita para satisfazer nossos desejos. A vida não gira ao nosso redor. A vida simplesmente, ela pulsa, se movimenta, cria e destrói com a mesma indiferença. E nós no meio disso tentamos encontrar sentido, conforto, alguma razão para tudo. Mas Schopenhauer nos convida a olhar sem véus. E o que ele vê é um mundo onde o sofrimento não é um erro, mas uma condição, onde o desejo não é um privilégio humano, mas uma prisão de todos os seres, onde a felicidade, como é entendemos, é apenas uma pausa curta entre duas dores. Essa visão pode parecer sombria à primeira vista, mas há uma beleza estranha nela. Porque ao aceitar que a felicidade não é um direito, nem um destino garantido, algo muda dentro de nós. Deixamos de correr atrás daquilo que nunca virá. Deixamos de nos culpar por não estarmos plenos. E no lugar disso, algo mais profundo pode nascer. A serenidade. A serenidade de quem já não espera nada do mundo. E por isso, começa a vê-lo com mais clareza. A serenidade de quem entende que a dor virá, mas que ela não precisa ser combatida o tempo todo. A serenidade de quem descobre que viver é suportar. E que a nobreza em suportar sem fingir, sem se distrair, sem tentar disfarçar com frases prontas. Vivemos hoje sob o império da positividade. Nos ensinam que pensar positivo atrai coisas boas, que você cria sua realidade, que a felicidade está nas suas mãos. Mas será que isso não é apenas uma nova forma de culpa? Se você não está feliz, a culpa é sua. Se sente dor, é porque pensou errado. Se sofre, é porque não leu o livro certo, não tomou o suplemento certo, não seguiu a filosofia certa.
Schopenhauer dissolve tudo isso. Ele olha para a dor e diz: ela faz parte. Ele olha para a frustração e diz: ela é inevitável. E ele nos convida a parar de fugir. Parece pouco, mas pense. Quando foi a última vez que você simplesmente aceitou o que sente sem tentar mudar, corrigir, melhorar, escapar? Quando foi a última vez que se permitiu apenas existir? Schopenhauer dizia que só há um caminho para escapar do ciclo do sofrimento: a negação da vontade, diminuir os desejos, reduzir o apego, parar de querer tanto. Não se trata de deixar de viver, mas de viver com menos ilusão, do entender que o nada, absolutamente nada, no mundo exterior, poderá preencher o que falta dentro. E quando essa aceitação acontece, ainda que por um breve instante, a experiência muda. Não se torna alegre menos, mas se torna mais honesta. Você começa a valorizar o simples, um olhar, um silêncio, uma música que toca fundo, uma manhã que nasce sem pressa. Você começa a perceber que o sentido talvez não esteja em algum lugar escondido que você precisa encontrar, mas no modo como você habita a cada momento, mesmo os difíceis. E esse talvez seja o maior presente dessa filosofia. Ela não te promete salvação, ela te oferece lucidez. Ela não te promete finais felizes, ela te mostra como viver com a ausência deles. E com isso, paradoxalmente, ela te aproxima da paz. Não a paz idealizada, mas a paz de quem não precisa mais fingir. A paz de quem parou de correr. Imagine um mundo em que as pessoas aceitam mais e cobram menos, onde não exigimos dos outros que nos façam felizes, onde não exigimos de nós mesmos que sejamos perfeitos, onde a dor não é tratada como falha, mas como experiência. Esse mundo pode começar dentro de você. E ele começa quando você olha para tudo o que sente: o medo, o cansaço, a raiva, a tristeza, e diz: está tudo bem. Eu existo e isso basta. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se fez você parar por um segundo para refletir sobre o modo como está vivendo, eu te convido a continuar com a gente. Aqui não prometemos fórmulas, nem respostas prontas. Só perguntas, só silêncio, só esse espaço para pensar junto, sentir junto, existir com mais profundidade. Então, se isso ressoou em você, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Não porque isso vai te fazer feliz, mas porque talvez te ajude a pensar com mais verdade. E antes de sair, te deixo uma última pergunta. E se a felicidade plena nunca vier? Ainda assim, você conseguiria viver com dignidade, com lucidez e com alguma ternura por si mesmo? Pense nisso. A resposta: ninguém pode te dar, só você.